Você já se sentiu perdido, como se estivesse entre os céus e as areias, vagando sem direção, em busca de algo maior, algo que preencha o vazio em seu coração? A jornada da humanidade tem sido marcada por essa busca incessante pelo sagrado, pela verdade divina que parece tão distante, mas ao mesmo tempo tão essencial para a nossa paz e salvação. Em um mundo repleto de distrações e sofrimento, muitos buscam respostas, mas acabam se afundando cada vez mais em dúvidas e desesperança. A boa notícia é que existe uma solução simples, uma chave que pode transformar completamente sua vida espiritual e trazer a paz que você tanto busca, a fé verdadeira. Neste vídeo, vamos explorar como a busca pelo sagrado não precisa ser uma jornada solitária e confusa. Você está prestes a descobrir ensinamentos profundos e transformadores, revelações bíblicas que podem reestruturar completamente a sua vida. Não importa onde você esteja espiritualmente hoje, este é o momento para dar um passo decisivo em sua jornada de fé. Mas antes de continuar, faça um pedido simples: inscreva-se no canal agora mesmo. Você sabia que muitos que assistem aos vídeos do canal ainda não se inscreveram? Não perca mais tempo e aproveite essa oportunidade para garantir que você não perca nenhum conteúdo que pode transformar sua vida espiritual. Inscreva-se e ative as notificações para não ficar para trás. Este é o primeiro passo para mudar tudo. Agora, prepare-se para vivenciar uma revelação que pode mudar o rumo da sua jornada espiritual. Continue comigo até o final e descubra o que o aguarda. A vida, como sabemos, não é feita apenas de momentos claros e serenos. Ela também é composta por tempestades inesperadas, aquelas que surgem no horizonte sem aviso. E, frequentemente, essas tempestades não vêm do lado de fora, mas do interior de nossa alma. Elias, um homem de fé, era alguém como você e eu, com suas lutas e seus dilemas. Por muitos anos, ele seguiu as práticas religiosas, orando, adorando, participando do culto. Mas chegou um ponto em que sua fé começou a enfraquecer, como uma vela que perde a chama aos poucos. Por fora, tudo ainda parecia em ordem. Ele estava presente nas reuniões, ouvia a palavra de Deus e cantava com devoção. Mas por dentro, ele se sentia vazio, como se Deus tivesse se distanciado de sua vida. Isso, meu amigo, é algo que muitos de nós enfrentamos, muitas vezes sem admitir. A religiosidade acaba se tornando rotina, um hábito sem vida, e a sensação de estar indo pela fé vai se tornando mais difícil. Não é que a pessoa tenha perdido a crença, mas que ela não sente mais o calor da presença de Deus. E isso pode ser muito frustrante. A falta de emoção na oração, o silêncio de Deus quando mais precisamos ouvir, a sensação de que os céus estão fechados. E quando isso acontece, começamos a questionar se realmente estamos no caminho certo. Nos perguntamos: será que estou orando da maneira correta? Será que minha fé não é suficiente? Será que Deus me abandonou? Essas dúvidas são naturais, mas é importante lembrar que até os mais fiéis, como Davi, passaram por momentos de crise espiritual. Lembre-se de que Davi, o homem segundo o coração de Deus, não teve vergonha de expressar suas angústias a ele. Em Salmos 13, ele diz: "Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim?" Salmo 13:1. Mas mesmo em sua aflição, Davi não desistiu de Deus. Ao contrário, ele se entregou ao Senhor, e no final do mesmo salmo, ele declara: "Eu, porém, confio na tua misericórdia. O meu coração se regozija na tua salvação." Salmo 13:5. Isso nos ensina que a tempestade interior não é um sinal de que nossa fé falhou, mas uma oportunidade para confiar mais profundamente no Senhor, mesmo quando as circunstâncias não parecem favoráveis. A verdadeira fé
Não é aquela que só acredita quando tudo vai bem, mas a que persiste, mesmo quando o céu parece nublado. Elias, em sua jornada, chegou a um ponto em que decidiu fazer o que talvez você também devesse considerar: buscar um lugar quieto, longe das distrações. Ele não sabia o que iria encontrar, mas a única coisa que ele sabia era que sua alma necessitava de algo mais. Ele subiu o monte, não para fugir da vida, mas para se encontrar com o Senhor. Às vezes, em meio ao caos da nossa rotina, esquecemos de fazer isso. O barulho do mundo nos impede de perceber que Deus está à espera de nosso silêncio, de nossa entrega. A verdadeira busca por Deus começa quando o coração decide ir além da superfície, quando escolhemos o retiro pessoal para ouvir a sua voz. E foi isso que Elias fez. No silêncio da montanha, ele se permitiu ser vulnerável, como um filho que se aproxima do pai em busca de consolo. Essa busca sincera, por mais que inicialmente parecesse um ato de desesperança, foi, na verdade, a semente que germinaria em algo profundo. Porque a tempestade interior, quando não ignorada, mas levada até Deus, se transforma em oportunidade para revelações poderosas. Muitas vezes é na dor, no silêncio, luta interna que Deus fala de maneira mais clara. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja esperando que você chegue ao ponto de reconhecer que, por mais que tente controlar sua vida, só Ele pode trazer paz? O Senhor, em sua infinita misericórdia, deseja nos ensinar através da tempestade, e ao fazer isso, Ele não nos abandona, mas se aproxima ainda mais. Em vez de afastar-se, Ele nos convida a um encontro mais profundo. Às vezes, é necessário que a fé enfraqueça para que ela possa se fortalecer, porque é quando estamos fracos que estamos prontos para ver a força de Deus se manifestar de maneira surpreendente. Às vezes, a vida parece um mar revolto, onde as ondas de problemas e dúvidas nos atingem de todos os lados. É como se estivéssemos numa tempestade, sem saber para onde ir. Eu sei que você já sentiu isso, não é? E foi exatamente isso que os discípulos de Jesus vivenciaram em certa ocasião, no meio do lago, quando a tempestade surgiu repentinamente. As ondas batiam forte contra o barco e o medo tomou conta de todos. Mas Jesus, naquele momento, estava tranquilo, dormindo, como se ele soubesse algo que eles não sabiam ainda. E quando finalmente o acordaram, com a angústia estampada em seus rostos, ele olhou para a tempestade e disse: acalma-te, vento, e tu, mar, aquieta-te. Marcos 4:39. E surpreendentemente, a tempestade cessou. É difícil entender, em nossos dias de turbulência, como alguém pode se manter tão calmo diante do caos. Mas Jesus sabia algo que precisamos aprender. A paz verdadeira não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. Quando ele falou aquelas palavras, não estava apenas controlando a natureza, mas estava nos ensinando algo muito mais profundo. Ele estava dizendo que mesmo em meio às nossas maiores dificuldades, há uma paz que vem de fora de nós. Uma paz que não depende da ausência de dificuldades, mas da presença da sua voz. Você já percebeu que, quando você se permite ouvir a voz de Deus, mesmo nas situações mais difíceis, algo muda dentro de você? Eu sei que você pode estar pensando: como posso ouvir a voz de Deus quando tudo parece estar desmoronando ao meu redor? A resposta está na intimidade com o Senhor. Quando a tempestade da vida começa a parecer insuportável, o segredo é buscar essa voz tranquila em meio ao turbilhão. Em momentos como esses, a oração se torna nosso ancla, nosso refúgio. Jesus, em sua sabedoria, não apenas acalmou a tempestade externa, mas convidou os discípulos a confiarem nele. Ele disse: por que estáis assim tão medrosos? Ainda não tendes fé? Marcos 4:40. O medo e a ansiedade são naturais,
Mas a fé que Jesus oferece nos chama para um lugar mais profundo, onde podemos descansar, mesmo quando as circunstâncias não mudam de imediato. A vida é cheia de momentos de turbulência. E às vezes parece que estamos no centro de um furacão emocional, como se nossas forças estivessem sendo arrastadas. Mas é aí que o Senhor entra, não para nos livrar instantaneamente de tudo, mas para nos ensinar a descansar nele. A paz que ele oferece não é uma fuga dos problemas, mas uma habilidade de viver no meio deles com confiança. Jesus nos chama para um tipo de fé que não é abalada pelas circunstâncias, mas que se firma na confiança de que Ele está conosco, seja no barco ou na tempestade. E essa paz, meu amigo, é mais do que um sentimento momentâneo, é uma verdade eterna. O interessante é que, em muitos momentos da nossa vida, a voz de Jesus é silenciosa, mas muito mais presente do que imaginamos. Talvez, ao invés de esperar por uma resposta audível de Deus, o que precisamos fazer é silenciar o nosso coração, escutando com mais atenção as mensagens que Ele já tem falado através da Sua palavra, das circunstâncias e até das pessoas ao nosso redor. Às vezes, a paz de Deus não vem com grandes sinais, mas com uma sensação de tranquilidade interna que nos envolve. E isso, muitas vezes, é o suficiente para acalmar a tempestade Quando interior. você Se entrega, escuta e confia, a tempestade começa a diminuir. Pode não desaparecer de imediato, mas a sua reação a ela se transforma. O grande desafio, meu amigo, é aprender a ouvir a voz do Mestre mesmo quando tudo ao nosso redor grita em desespero. Quando as dificuldades vêm, Jesus nos chama para sermos como Ele, tranquilos e confiantes. Ao fazermos isso, encontramos uma paz que excede todo entendimento, como Paulo escreve em Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E assim, mesmo no meio da tormenta, podemos descansar no poder e na soberania de Deus. Ele é o Senhor da paz, e sua voz acalma o caos em nossos corações. Você já se sentiu diante de uma montanha? Não aquelas que vemos na natureza, mas aquelas imensas dificuldades que parecem intransponíveis na vida. Pode ser uma situação financeira apertada, uma doença inesperada, uma crise familiar. Essas montanhas são reais. E por mais que tentemos, muitas vezes não vemos como superá-las. Mas aqui está a boa notícia. Jesus nos ensina que a fé, mesmo que pequena, tem o poder de mover essas montanhas. No Evangelho de Mateus 17:20, ele nos diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, passa daqui para lá, e ela passará. Nada vos será impossível. Essas palavras, meu querido, não são apenas promessas vagas, mas uma revelação profunda sobre o poder da fé. Parece um pouco surreal, não é? A ideia de que algo tão pequeno quanto uma semente de mostarda, que mal pode ser vista, pode ter o poder de mover uma montanha. Mas é exatamente isso que Jesus está dizendo. A fé não precisa ser enorme para ser eficaz. A verdadeira questão não está no tamanho da fé, mas na direção para onde a colocamos. Quando você coloca sua fé em Deus, a montanha da sua vida não se torna um obstáculo intransponível, mas uma oportunidade para a intervenção divina. E é nesse ponto que muitos de nós falhamos. Esperamos que nossa fé seja gigantesca, perfeita, sem falhas. Mas Deus nos pede algo muito mais simples, uma fé sincera, mesmo que pequena, mas voltada para Ele. Há uma história que ilustra muito bem isso. Lembra do momento em que Pedro andou sobre as águas? Em Mateus 14:29 e 31, vemos que Jesus o chamou para vir até ele sobre as águas. Pedro, com um pequeno passo de fé, começou a caminhar. Mas quando viu o vento forte, o medo o tomou e ele começou a afundar. Nesse instante ele clamou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou.
O que podemos aprender aqui é que a fé de Pedro não estava em sua habilidade de caminhar sobre as águas, mas no fato de que ele foi até Jesus. A fé não é uma questão de fazer tudo sozinho, mas de confiar em quem tem o poder para nos sustentar. Eu sei que você pode estar pensando, mas como posso ter essa fé em momentos de tanto medo e incerteza? A resposta está na prática. A fé é cultivada no dia a dia, nos pequenos passos. Quando você ora com sinceridade, quando lê a palavra de Deus e a aplica à sua vida, sua fé começa a crescer. Mas mais importante do que o crescimento da fé é a confiança na presença de Deus. Não se trata de acreditar que tudo vai se resolver magicamente, mas de confiar que Ele, que é soberano sobre todas as coisas, tem o controle e está ao seu lado em cada passo. A verdadeira fé é aquela que se baseia no conhecimento do caráter de Deus. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é poderoso. Agora, eu quero que você imagine por um momento qual é a sua montanha. Talvez seja um desafio que você ainda não compartilhou com ninguém. Pode ser uma luta silenciosa, algo que você sente que ninguém mais entenderia. A fé que move montanhas não é aquela que nunca vacila, mas a que se agarra ao Senhor, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Quando você coloca sua fé em Deus, mesmo que ela seja pequena, Ele a usa para trabalhar de maneiras incríveis. Não importa o tamanho da dificuldade. Com Deus, qualquer montanha pode ser movida. E a beleza disso é que ao longo do caminho, você vai perceber que mais do que as montanhas sendo removidas, sua confiança em Deus cresce e você começa a ver as coisas de uma nova perspectiva. Portanto, quando estiver diante de uma montanha, lembre-se, a fé que você tem, por menor que seja, já é suficiente. O que Deus quer é um coração que confia, um espírito disposto a caminhar com Ele, mesmo sem saber o que o amanhã trará. Acredite, meu amigo, que as montanhas podem ser movidas não porque você é capaz, mas porque Ele é. E quando a sua fé se coloca nas mãos do Senhor, você começa a ver o impossível se tornar possível, porque Ele, em sua bondade, está pronto para agir em seu favor. O mundo em que vivemos é, sem dúvida, um lugar tumultuado. Estamos rodeados de incertezas, preocupações e muitas vezes nos vemos afogados nas notícias de violência, desastres e divisões. Em meio a tudo isso, Jesus nos faz um convite profundo e transformador. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. A proposta de Jesus não é uma vida isenta de dificuldades, mas a promessa de paz, uma paz que transcende as circunstâncias. É como se ele dissesse, sim, o mundo está em agitação, mas em mim vocês encontrarão descanso. Essa paz não é algo que o mundo pode oferecer, mas algo que vem diretamente de Deus. Muitas vezes, procuramos a paz em lugares e formas erradas. Buscamos alívio nas distrações, no consumismo, na busca por status ou na correria do dia a dia. Mas no fundo, sabemos que essas coisas não trazem uma paz duradoura. Elas são temporárias, e quando o barulho do mundo se acalma, a inquietação do coração se faz presente. Jesus, ao contrário, nos oferece uma paz que vem de uma relação com Ele. Quando decidimos seguir seus passos, Ele nos ensina a viver em um estado de tranquilidade interior, mesmo em um mundo caótico. Mas isso exige uma entrega, uma confiança plena em sua palavra. Em João 14, 27, Jesus nos diz, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Isso significa que a paz de Jesus é diferente da paz que o mundo tenta nos oferecer. A paz do mundo está ligada às circunstâncias favoráveis, quando as coisas vão bem, quando tudo está tranquilo. Mas a paz de Jesus é inabalável, pois ela é centrada em uma relação pessoal com Ele. Em momentos de crise, quando os ventos da vida começam a soprar com força, é essa paz que sustenta o coração do cristão. Jesus nos chama a
olhar para Ele, a confiar na sua soberania. E então, em meio ao caos, experimentamos uma serenidade que ninguém mais pode oferecer. Seguir Jesus, portanto, é um convite para vivermos de forma contracultural. Em um mundo que preza pelo imediatismo e pela resposta rápida, ele nos ensina a paciência e o descanso. Quando olhamos para a sua vida, vemos alguém que, mesmo diante das maiores pressões e desafios, permaneceu calmo, confiando em Deus a cada passo. Ele não correu para resolver as coisas na pressa, mas se retirava para orar, buscava a intimidade com o Pai e nos ensinava a fazer o mesmo. A paz verdadeira vem de saber que, não importa o que aconteça ao nosso redor, Deus está no controle de tudo. Então, meu amigo, se você se sente sobrecarregado com os desafios da vida, saiba que Jesus oferece um descanso para a sua alma. Isso não significa que ele vai eliminar todos os problemas instantaneamente, mas que ele lhe dará forças para enfrentá-los. Ele é a nossa rocha firme em tempos de turbulência. A paz de Jesus nos chama a viver uma vida mais centrada, com uma perspectiva eterna. O mundo pode estar em crise, mas em Cristo encontramos o refúgio e a paz que ninguém pode tirar de nós. A verdadeira paz, que não depende das circunstâncias, está disponível para todos que buscam sua presença. Quando Jesus andou por esta terra, ele trouxe uma mensagem revolucionária: o amor ao próximo. Ele não apenas pregou sobre o amor, mas o viveu de maneira tão profunda e prática que transformou a vida de todos ao seu redor. Em Mateus 22, 37 e 39, ele nos dá o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa revelação não é apenas sobre um sentimento de afeto, mas sobre ações concretas que refletem o amor de Deus em nossas vidas. Agora, você pode estar se perguntando: como posso viver esse amor em um mundo tão difícil? A resposta está em imitar Jesus. Ele nos ensinou que o amor não é uma emoção passageira, mas uma escolha diária. Quando você escolhe amar, mesmo aqueles que são difíceis de amar, você se torna um reflexo do caráter de Deus. Lembre-se da parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25 e 37. Um homem, desprezado pela sociedade, demonstrou um amor que ultrapassou as barreiras da cultura e da religião. Ele não olhou para a situação com julgamento, mas com compaixão, agindo de maneira prática para ajudar. O amor ao próximo, de acordo com Jesus, é sempre ativo e não se limita a palavras, mas é refletido em atitudes concretas de cuidado e serviço. Jesus não nos pediu para amar somente aqueles que nos amam, mas também aqueles que nos rejeitam, nos criticam e até nos ferem. Isso é o que ele faz por nós todos os dias. Ele nos amou enquanto ainda estávamos longe dele, e foi esse amor imenso que nos trouxe a salvação. Em Mateus 5,44, ele nos desafia: eu, porém, vos digo, amai-os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso nos mostra que o amor de Cristo não é limitado a quem nos faz bem, mas é incondicional e radical. Isso exige de nós uma transformação do coração, porque somente quando conseguimos ver os outros como Deus os vê, podemos amá-los da mesma forma. Agora, é importante perceber que o amor ao próximo não significa aceitar ou apoiar tudo o que os outros fazem. Amar o próximo não é fazer vista grossa para os erros, mas sim amá-los de forma que os conduza à verdade. Jesus sempre falou a verdade com amor. Ele não teve medo de repreender quando era necessário, mas fez isso com compaixão, sempre apontando para a graça e o perdão de Deus. Amar o próximo envolve também, muitas vezes, confrontar com a verdade de maneira que conduza ao arrependimento e à transformação.
Isso não é fácil, mas é essencial para viver o verdadeiro amor cristão. Em sua essência, o amor ao próximo é um reflexo do amor de Deus por nós. Quando amamos os outros, estamos expressando o próprio coração de Deus. Isso é o que nos torna luz no mundo, como Jesus nos chamou para ser em Mateus 5, 14 e 16. O amor cristão não é uma obrigação pesada, mas uma resposta natural ao amor imensurável que recebemos de Deus. Ele nos amou primeiro, e como resultado, podemos amar os outros com o mesmo tipo de amor sacrificial, altruísta e sem limites. O amor ao próximo transforma não apenas aqueles a quem servimos, mas também nós mesmos, nos tornando mais semelhantes a Cristo a cada dia. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que temos para nos conectar com Deus. Ela não é apenas um ato religioso, mas uma prática que nos permite cultivar uma intimidade com o Pai. Jesus, em sua vida na Terra, nos deu um exemplo claro de como a oração deve ser uma constante em nossa jornada espiritual. Em Mateus 6:6, ele nos ensina: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará." Esse versículo nos mostra que a oração não precisa ser algo público ou ostentoso, mas um momento pessoal de encontro com Deus. É no secreto, na privacidade do nosso coração, que verdadeiramente somos ouvidos. Porém, o que significa orar de forma eficaz? A oração não é simplesmente uma lista de pedidos, mas uma forma de alinharmos nossa vontade com a de Deus. Jesus, em sua oração no Getsêmani, nos ensina a oração como entrega. Em Lucas 22:42, ele diz: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Não se faça a minha vontade, mas a tua." Aqui vemos a verdadeira essência da oração. Não é sobre impor nossa vontade, mas buscar o plano de Deus para nossas vidas, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. A oração é um diálogo, um momento de ouvir tanto quanto de falar. O poder da oração também reside na paz que ela traz ao nosso coração. Quando oramos, entregamos nossas ansiedades e preocupações a Deus. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos lembra: "Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Esse versículo é uma promessa preciosa. Quando oramos, Deus nos dá sua paz. Mesmo em meio ao caos, a oração nos lembra que não estamos sozinhos. A paz de Deus, que vai além do entendimento humano, toma conta de nossos corações e nos dá tranquilidade. Além disso, a oração é um meio de perseverança na fé. Jesus nos ensinou a orar de maneira persistente, como na parábola da viúva insistente, registrada em Lucas 18:1-8. A viúva, que buscava a justiça de um juiz injusto, foi atendida por causa de sua persistência. Jesus usou essa parábola para nos ensinar que devemos orar sem desanimar, confiando que Deus nos ouve e nos responde no seu tempo. A oração não é apenas uma forma de pedir, mas uma forma de perseverar e manter a nossa confiança em Deus, mesmo quando não vemos respostas imediatas. Quando oramos, nossa fé é fortalecida e aprendemos a confiar no tempo perfeito de Deus. Por fim, a oração deve ser uma parte constante da nossa vida, não um evento isolado. Jesus, em sua vida, orava constantemente. Ele orava ao amanhecer, durante a noite e em momentos de decisão importante. Ele nos dá um exemplo de uma vida de oração contínua. Em 1 Tessalonicenses 5:17, Paulo nos instrui: "Orai sem cessar." Isso não significa que precisamos estar sempre de joelhos ou em uma posição formal de oração, mas que nossa mente e coração devem estar continuamente voltados para Deus, buscando sua direção e sua presença. A oração
deve ser uma respiração espiritual, algo natural que faz parte do nosso dia a dia, conectando-nos constantemente com a fonte de nossa força e sabedoria. A salvação é a base da nossa fé cristã. Ela é a promessa de vida eterna com Deus, um presente dado a nós por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus veio para nos resgatar da condenação do pecado e nos oferecer a oportunidade de uma vida transformada. Ele nos fez uma promessa poderosa: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Essas palavras são a âncora da nossa esperança. Jesus, ao morrer e ressuscitar, abriu o caminho para que pudéssemos viver eternamente com Deus. E essa promessa não é apenas para o futuro, mas algo que impacta a nossa vida agora. No entanto, muitas vezes vivemos como se a salvação fosse algo distante, reservado apenas para o depois da morte. Mas a verdade é que, ao crermos em Jesus, a salvação começa no momento em que o recebemos como Senhor e Salvador. Em Efésios 2:8-9, Paulo nos lembra que, pela graça, sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus, que não depende das nossas boas obras, mas da fé em Jesus Cristo. Isso muda completamente a nossa maneira de viver. Não somos mais escravos do pecado, mas somos filhos de Deus, e isso tem um impacto direto no nosso dia a dia. Viver com a esperança da salvação nos dá uma nova perspectiva sobre a vida e as dificuldades que enfrentamos. Sabemos que, independentemente das adversidades que encontramos neste mundo, temos uma promessa maior: a vida eterna com Deus. Em Romanos 8:18, Paulo afirma: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Essa esperança é o que nos sustenta. Quando enfrentamos dificuldades, é essa esperança que nos dá forças para continuar, sabendo que a nossa aflição temporária não se compara à glória que nos espera. A salvação não é apenas uma questão de vida após a morte, mas algo que dá sentido à nossa vida aqui e agora. Além disso, a salvação é o convite para uma vida de transformação. Ao recebermos Jesus como Salvador, começamos um processo de mudança, no qual o Espírito Santo trabalha em nós para nos conformar à imagem de Cristo. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo nos diz: assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A salvação não é apenas uma libertação do pecado, mas também a capacitação para viver uma nova vida em Cristo. Isso significa que, como cristãos, não estamos mais aprisionados pelos vícios, pelo medo ou pela dor do passado. Somos chamados para viver de maneira diferente, refletindo o caráter de Cristo em nossas ações, palavras e pensamentos. E, finalmente, a esperança da salvação nos leva a compartilhar essa boa notícia com os outros. Jesus nos comissionou em Mateus 28:19-20. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A salvação que recebemos é um presente que não devemos guardar para nós mesmos, mas compartilhar com aqueles que ainda não conhecem a graça de Deus. Quando vivemos com a esperança da salvação, nossa vida se torna um testemunho vivo do amor e da misericórdia de Deus, convidando outros a experimentar a mesma graça transformadora. A salvação nos chama para uma missão: levar a luz de Cristo a um mundo que está em escuridão. A vida de Jesus não foi apenas um exemplo de moralidade ou virtude, mas um testemunho vivo de como devemos viver. Cada ação, cada palavra sua, foi um reflexo da vontade de Deus, uma demonstração prática de seu amor, compaixão e poder redentor. Ao observarmos a vida de Jesus, somos chamados a seguir seus passos,
não apenas como um modelo de comportamento, mas como a expressão perfeita da natureza de Deus em forma humana. Como nos diz em João 14:9, Jesus afirmou: "Quem me vê a mim vê o Pai." Cada gesto, cada ensinamento e até os milagres realizados por ele eram manifestações do caráter divino. Ele não veio apenas para ensinar, mas para mostrar o caminho para uma vida transformada em comunhão com Deus. Mas o que torna o testemunho de Jesus tão poderoso? Sua autenticidade. Jesus viveu aquilo que ele não era alguém que apenas falava sobre o amor de Deus. Ele o demonstrava de maneiras concretas em cada interação que tinha com as pessoas. Quando curava os enfermos, quando acolhia os marginalizados, quando perdoava os pecadores, ele mostrava o coração de Deus para a humanidade. E essa autenticidade é o que torna o seu testemunho tão inspirador. Jesus não pregava uma moral que estava distante de sua própria experiência. Ele viveu o que ensinava. Ele nos convidou a segui-lo não apenas em palavras, mas em ações, em atitudes cotidianas que refletem o amor incondicional e a graça de Deus. Em sua vida, Jesus também nos ensinou que o testemunho verdadeiro não é sobre poder ou glória humana, mas sobre humildade e serviço. Ele, o Rei dos Reis, não buscou grandeza nos padrões do mundo. Em vez disso, lavou os pés dos discípulos. João 13:17, demonstrando que a verdadeira grandeza vem de servir aos outros. Ele nos desafiou a viver uma vida de humildade e serviço, radicalmente diferente da busca desenfreada por status e reconhecimento que vemos em nossa sociedade. O testemunho de Jesus é uma chamada para nos esvaziarmos de nós mesmos e, em nossa humildade, refletirmos a grandeza de Deus. Sua vida foi uma vida de doação, e esse é o testemunho que ele nos deixou. Servir é a verdadeira forma de viver. O testemunho de Jesus também é transformador porque ele nos mostrou o poder do perdão. Em um mundo cheio de mágoas, divisões e rancores, o perdão de Jesus é uma revolução. Mesmo quando foi traído, negado e abandonado por seus amigos, ele ainda escolheu perdoar. Na cruz, ele orou pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Esse exemplo de perdão radical é algo que desafia o nosso entendimento humano, mas é justamente isso que torna o testemunho de Jesus tão poderoso. Ele não só nos ensina a perdoar, mas nos capacita a fazê-lo, pelo poder do Espírito Santo. Quando perdoamos, nos tornamos mais parecidos com Cristo, e isso traz transformação não apenas à nossa vida, mas também à vida daqueles ao nosso redor. E por último, o testemunho de Jesus é inspirador porque nos aponta para a eternidade. Sua vida não foi apenas um exemplo de como viver bem aqui na Terra, mas também um guia para como viver com a perspectiva de vida eterna. A maneira como ele encarou a cruz e a morte mostra que ele sabia que a verdadeira vitória seria a ressurreição e a promessa de vida eterna com Deus. Quando ele disse em João 10:10, "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." Ele não estava falando apenas de uma vida material, mas de uma vida plena, abundante e eterna, que começa aqui e agora e se estende por toda a eternidade. O testemunho de Jesus nos chama a viver com uma visão além deste mundo, com os olhos voltados para a promessa de um futuro glorioso com Deus. Todos nós enfrentamos dificuldades, e essas dificuldades podem assumir muitas formas: físicas, emocionais, financeiras ou espirituais. Entanto, como cristãos, sabemos que nossa maior luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais que tentam nos desviar do caminho de Deus. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra: "Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes."
Isso nos ensina que há uma batalha invisível acontecendo ao nosso redor. Uma batalha que exige mais do que nossas forças humanas. Precisamos da força de Cristo para vencer. Em meio a essa luta, uma das maiores armas que temos é a oração. Jesus, em sua vida, enfrentou muitas tentações e desafios, mas ele sempre se refugiou na oração. Em Lucas 22:40, ele diz aos discípulos: "Orai para que não entreis em tentação." A oração nos conecta com a fonte de nossa força, Deus, e nos capacita a resistir aos ataques do inimigo. Quando oramos, não estamos apenas falando, mas também ouvindo, recebendo direção e fortaleza. Jesus, em seu exemplo, nos ensina que a oração é essencial para vencer as dificuldades espirituais. A luta espiritual muitas vezes se trava em nossa mente e coração, e é por meio da oração que encontramos paz e direção para enfrentar esses desafios. Além disso, em nossa luta espiritual, precisamos confiar que Deus já nos deu a vitória em Cristo. Em 1 João 5:4, a palavra de Deus nos assegura: "Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo." E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, a vitória já foi conquistada na cruz. Através da fé em Jesus, somos mais do que vencedores. Isso não significa que não enfrentaremos batalhas, mas que, através de Cristo, já temos a garantia da vitória. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:37, declara: "Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou." A nossa confiança deve estar na força de Cristo, não em nossa própria capacidade. A luta espiritual também envolve resistir ao pecado e às tentações que surgem em nossa vida diária. Em 1 Coríntios 10:13, Paulo nos encoraja: "Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão a humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir." Isso nos lembra que mesmo nas tentações mais intensas, Deus está conosco e nos dá o poder de resistir. A tentação pode ser difícil, mas através da força de Cristo podemos superar. Jesus, em sua tentação no deserto, Mateus 4:1-11, nos mostrou que a palavra de Deus é a espada com a qual podemos combater as mentiras do inimigo. Ao resistirmos ao pecado, não estamos apenas vencendo uma tentação momentânea, mas estamos afirmando a nossa identidade em Cristo e nossa dependência total dele. Por fim, precisamos lembrar que a luta espiritual não é algo que enfrentamos sozinhos. Jesus prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Ele nos enviou o Espírito Santo, nosso Consolador e Auxiliador, para nos fortalecer e nos guiar. Em João 14:26, Jesus diz: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." O Espírito Santo não apenas nos ensina, mas nos capacita a viver a vida cristã, nos dando forças para lutar contra o mal e resistir às tentações. Ele é a nossa força invisível, que nos fortalece quando estamos fracos e nos guia quando estamos confusos. A vida cristã não é apenas sobre seguir regras ou manter uma moralidade, mas sobre viver com propósito, com o coração voltado para Cristo em todas as nossas ações. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, passamos a fazer parte de um plano maior, um plano divino que Deus tem para nossas vidas. Em Jeremias 29:11, Deus declara: "Porque sou eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." O propósito de Deus para nossas vidas vai além das circunstâncias temporais. É um propósito eterno que nos chama a viver para a sua glória e para o bem do próximo. Viver com propósito significa colocar Cristo no centro de tudo o que fazemos. Ele não é apenas uma parte da nossa vida, mas o motivo e a razão de nossa existência.
Como disse Paulo em Filipenses 1:21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa perspectiva muda a maneira como encaramos nossas tarefas diárias, nossos relacionamentos e até nossos sofrimentos. Quando Cristo é o nosso foco, cada aspecto de nossa vida adquire um novo significado, um propósito eterno. Não importa o trabalho que fazemos, a escola que frequentamos ou os desafios que enfrentamos, tudo se torna uma oportunidade de refletir a luz de Cristo e de cumprir seu plano em nossas vidas. Mas viver com propósito também exige disciplina e dedicação. Em 1 Coríntios 9, 24 e 27, Paulo compara a vida cristã a uma corrida, onde é necessário correr de forma diligente para alcançar o prêmio. Ele nos exorta a viver com disciplina, a controlar nossos desejos e a manter o foco no objetivo final, que é Cristo. Viver com propósito é como um atleta que se prepara todos os dias para competir em uma grande competição. A vida cristã exige de nós empenho diário, orações constantes, estudo da palavra e uma atitude de serviço ao próximo. Isso não é fácil, mas é um compromisso que assumimos quando decidimos seguir a Cristo com todo o nosso coração, mente e força. É importante lembrar que viver com propósito em Cristo não significa que teremos uma vida isenta de dificuldades. Pelo contrário, Jesus nos advertiu que no mundo teríamos aflições, mas Ele também nos garantiu que devemos ter bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. João 16:33. O propósito de Deus em nossas vidas não nos isenta das dificuldades, mas nos capacita a superá-las. Quando enfrentamos tribulações, nossa fé é fortalecida e nossa confiança em Deus se aprofunda. Ele usa as dificuldades para nos moldar à imagem de Cristo e para nos ensinar a depender totalmente dele. Como diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por fim, viver com propósito e foco em Cristo nos chama a ser luz para o mundo. Em Mateus 5:14-16, Jesus nos diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se põe debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Nossa vida deve refletir a luz de Cristo, iluminando aqueles que estão ao nosso redor. Viver com propósito não é apenas sobre alcançar nossas próprias metas, mas sobre impactar a vida das pessoas que estão à nossa volta, compartilhando o amor de Deus e a mensagem da salvação. Cada ação, cada palavra deve ser uma oportunidade para glorificar a Deus e atrair outros para seu reino. Esse é o propósito supremo de nossa vida cristã. Agora que você conheceu os poderosos ensinamentos que podem transformar sua jornada espiritual, o que você vai fazer com essa revelação? Como você vai aplicar esses princípios em sua vida? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe sua experiência. Queremos ouvir de você. E lembre-se, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca nenhum conteúdo que pode transformar sua fé e trazer a paz que você tanto busca. A cada novo vídeo, uma oportunidade de crescimento espiritual te aguarda. Não deixe para amanhã. Inscreva-se agora.